Ageu capítulo 2, versículos 1 ao 9 diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. É a Tua palavra que muda as nossas vidas. É a Tua palavra que transforma as nossas vidas. É a Tua presença que molda o nosso caráter, impacta as nossas vidas de tal maneira que não falamos mais da mesma forma, não andamos mais da mesma forma. Deus, eu oro e peço que o Teu Espírito revele a Tua palavra aos nossos corações nessa noite, nessa manhã. Que não seja apenas uma palavra, mas que a gente possa realmente receber a revelação para sairmos tocados e transformados deste lugar. Haja com liberdade aqui, Deus, usa a minha vida como boca, como profeta do Senhor. Eu dependo, preciso de Ti, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, Pai, para que a gente possa receber tudo aquilo que está no coração do Senhor para nós nessa manhã. Nós oramos, Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa. Nestas últimas 4 semanas nós falamos sobre sonhos. A princípio era a última mensagem no domingo passado, mas senti que deveria falar mais alguma coisa sobre sonhos ainda. O título da mensagem de hoje é Volte a Sonhar. Volte a sonhar. Nós temos falado sobre sonhos nessas últimas semanas, né? E talvez uma das coisas mais difíceis para nós não é apenas sonharmos, não é apenas entendermos que nascemos com um propósito, Deus plantou um sonho nos nossos corações e andarmos em direção àquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas talvez a coisa mais difícil para nós é quando nós entendemos que Deus deu um sonho a nós, que Ele colocou algo no nosso coração, mas por algum motivo ou por muitos motivos, os sonhos que Ele colocou nos nossos corações foi frustrado. Por algum motivo a gente caiu, por algum motivo no meio do caminho o sonho não deu certo. Por algum motivo a gente não conseguiu chegar lá. E muitas vezes quando isso acontece, o que a gente faz é desistirmos, a gente deixa para lá, já que eu coloquei tanto empenho, já que eu me dediquei tanto, já que, sabe, eu estava em busca de viver aquilo que Deus tinha para a minha vida, eu estava vivendo o sonho, mas de repente eu tomei uma rasteira, de repente algumas coisas aconteceram e hoje eu me vejo não vivendo mais o sonho de Deus para a minha vida. E talvez uma das coisas mais difíceis para mim e para você é recomeçarmos, é entendermos que ainda pode acontecer na nossa vida, é entendermos que eu e você podemos voltar a sonhar, porque com Deus é assim.
sim, Deus faz com que coisas impossíveis se tornem possíveis. Deus restaura histórias. Deus dá segunda chance para mim e para você. E o que está acontecendo aqui, na verdade, nestes versículos que nós lemos, é exatamente isso. Aqui nós temos pessoas, aqui nós temos um povo que talvez tenha deixado de sonhar, que já haviam vivido um sonho maravilhoso da parte de Deus, mas por falhas, por pecado, por erros, então eles passam agora por um período muito difícil. E talvez nesse período muito difícil, algumas coisas foram quebradas em seus corações, a esperança foi roubada, a fé foi esmagada. Talvez agora eles estão olhando para frente sem esperança de que ainda é possível sonhar, sem a esperança de que Deus pode sim fazer, e quando Ele faz, aquilo que Ele está para fazer pode ser melhor do que aquilo que a gente já viveu antes, porque a sensação que muitas vezes nós temos é isso. Bom, eu posso até realizar alguma coisa com Deus, eu posso até, mas viver o que eu vivi é impossível. Ou ser feliz como eu era, impossível. Ou então ver Deus movendo e agindo na minha vida como eu vi um dia, isso é impossível. E a gente olha para essa história aqui e tira algumas lições de pessoas que talvez tinham este mesmo sentimento. Não podemos sonhar mais uma vez. O contexto aqui, só para você entender o que está acontecendo, esse texto aqui, na verdade o livro de Ageu, o profeta Ageu foi levantado por Deus para levar a mensagem ao seu povo num período, o período aqui é após o exílio, após 70 anos da Babilônia. E o povo de Deus que estava em Jerusalém, eles foram levados cativeiros, foram levados para o exílio, para a Babilônia, e lá passaram 70 anos. A palavra de Deus se cumpre. O profeta Jeremias tinha dito, olha, vocês vão para lá, mas por um tempo determinado, não é para sempre. Vocês vão passar 70 anos naquele lugar e depois Deus vai trazê-los de volta. E isso acontece, 70 anos na Babilônia, 70 anos de exílio, aquele lugar difícil, mas então Deus cumpre sua palavra e o povo começa a retornar para Jerusalém. Da mesma maneira que o povo foi, o povo voltou. O povo foi levado por Nabucodonosor em alguns turnos, algumas viagens, foi aos poucos. Em 3 viagens, o povo de Jerusalém foi levado lá para a Babilônia. E da mesma forma aconteceu na volta, Ciro, na verdade, que faz um decreto lá e libera o povo de Deus que estava na Babilônia para começar a sair e voltar para Jerusalém, com uma missão, na verdade. E é claro que Deus estava por trás disso tudo, é claro que Deus estava movendo o coração de reis e trabalhando para que isso acontecesse, até porque Ele cumpre com a sua palavra. Então, quando o tempo determinado chegou, então o rei libera e agora algumas turmas começam a voltar para Jerusalém. Em 3 viagens isso acontece. Tanto que todos esses vários livros, na verdade, da Bíblia, estão acontecendo ao mesmo tempo. Você pega Ageu, você pega Esdras, Neemias, está tudo ali no mesmo período. A primeira viagem, Zorobabel e Josué, eles sobem por volta com 50 mil pessoas eles vão da Babilônia para Jerusalém e com uma missão. A missão era reconstruir o templo que havia sido construído por Salomão, filho de Davi, mas que havia sido destruído. Não apenas o templo, Jerusalém toda foi destruída. Eles queimaram o templo, eles destruíram os muros da cidade, a cidade ficou um caos, tanto que nessa missão de irem voltando, todos voltaram com uma missão de fazer alguma coisa. Na primeira viagem, Zorobabel e Josué, eles voltam para Jerusalém com uma grande turma, e a missão deles era reconstruir o templo. Você vai ver que Esdras depois tem uma missão ali também, que era restabelecer o culto, porque na verdade, pelo fato deles terem passado 70 anos na Babilônia, o culto havia se perdido. Na Babilônia se adoravam muitos deuses e eles já tinham perdido isso. Então Esdras ele é levantado para ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas, para restabelecer o culto naquele lugar. E depois a última viagem é feita por Neemias, Neemias, quando Deus leva Neemias até Jerusalém, que ele tinha a função, na verdade, de reconstruir os muros da cidade. Então o objetivo de Deus era restabelecer, fazer mais uma vez aquilo que havia sido destruído, que havia sido roubado. E o profeta Ageu, ele
é levantado por Deus exatamente nesse período. Então ele, durante 5 meses, ele libera ali 4 palavras para aquelas pessoas, e na verdade a gente vai ver que ele é usado por Deus para confrontar, mas também para encorajar aquelas pessoas. Porque Zorobabel, Josué e com um grande número de pessoas, eles vão até Jerusalém e eles começam a reconstruir o templo. Mas quando isso acontece, eles começam a reconstruir o templo, muitos inimigos agora estão cercando eles de lugares próximos e tentando de alguma forma desanimá-los, ou para parar a obra, ou desanimar o coração deles, que olha, isso não vai dar certo, vocês não vão conseguir. E por fim que eles conseguem isso, por fim que agora o povo que estava ali trabalhando na reconstrução do templo de Salomão, que havia sido destruído, agora estão desanimados, agora estão cabisbaixos, agora eles estão pensando, realmente, não vai dar certo esse negócio de reconstruir o templo, então vamos fazer o seguinte, cada um volta para a sua casa, cada um vai reconstruir a sua própria casa, cada um vai reconstruir a sua própria vida, até porque a vida de todos eles tinham ficado tudo bagunçado, as casas haviam sido destruídas, então agora eles entendem, bom, o templo deixa para lá e vão cada um reconstruir a sua própria vida, é isso que eles fazem. E então é nesse período, nesse momento, que o profeta Ageu é levantado para confrontá-los, e no primeiro capítulo você vai ver que ele faz isso com relação, ele fala, olha, vocês não acham que vocês têm que reconstruir antes o templo do que a casa de vocês? E ele está confrontando aquelas pessoas, e no segundo capítulo que nós lemos aqui, o profeta Ageu, ele está dizendo, olha, vocês estão aí desanimados, vocês estão aí chorando, porque vocês estão pensando talvez que o sonho já se foi, que Deus não vai fazer mais uma vez. Porque quando nós lemos, tem um misto aqui de emoções ali, quando eles estão diante do templo e diante da fundação do templo, quando começa a obra, existe um misto de emoções ali. Tem gente que está feliz, e tem gente que está chorando. E por que disso? A Bíblia vai nos contar por que isso acontece. Foram 70 anos na Babilônia, então tem pessoas que nasceram na Babilônia. Tem pessoas que não conheciam o templo de Salomão lá em Jerusalém. Ou então tinham crianças, por exemplo, eu tinha um filho de 4 anos, 5 anos e fomos levados para a Babilônia. Ou seja, eu nem entendia direito as coisas que estavam acontecendo, mas 70 anos passaram e eu estou voltando com 75 para Jerusalém. Mas eu não conhecia o templo, eu não vi o templo, eu não sabia como eram as coisas aqui. Então, para estas pessoas, quando eles olham, eles só tinham a história, eles só ouviam as histórias dos pais, dos parentes. Olha, nosso templo, Jerusalém, o que Deus fazia naquele lugar, porque o templo para eles era algo extremamente importante, representava, porque a glória de Deus vinha no templo, então para eles o templo era a presença de Deus, então talvez eles contavam histórias dizendo, nossa, mas a gente vê um templo tão maravilhoso, a gente tinha a casa, a gente tinha o templo lá, Deus manifestava naquele lugar, a glória de Deus enchia aquele lugar, e havia festa naquele lugar, e como foi bom o tempo que nós vivemos, e talvez ouviam histórias sobre isso, mas não tinham conhecido, e de repente eles vão lá e veem tudo aquilo que eles falaram, olha, o templo, a cidade, agora eles vêm reconstruindo, então eles estão felizes. A Bíblia nos conta que eles estão contentes, sorrindo, alegres com o que está acontecendo. Mas também tinha uma turma que estava chorando. A reconstrução começa a acontecer, e aqueles que conheceram o templo de Salomão, o primeiro templo, eles olham para o segundo, eles olham para a casa que está sendo reconstruída e eles começam a chorar. E eles choram porque eles veem que aquela segunda casa não tinha nada a ver com a primeira casa. Eles choram com o coração abatido porque, puxa, essa casa é tão menor, ela não é tão linda, tão maravilhosa quanto aquela que nós vimos antes, isso aqui é tão inferior, é tão pequeno diante daquilo que nós já vivemos. Então eles choram ao ver o que está sendo reconstruído. Isso, por exemplo, está lá em Esdras, no capítulo 3, versículo 12, que diz assim, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Olha só que coisa interessante. Então quem não tinha visto está olhando e celebrando. Uau, olha que coisa maravilhosa.
Agora quem já tinha vivido está olhando para a reconstrução e está triste, pensando, nossa, que fracasso, em que casa pequena, não foi como era antes. E na verdade eu vejo que muitas vezes isso acontece exatamente assim nas nossas vidas. A gente olha para aquilo que já vivemos, a gente olha para aquilo que já experimentamos um dia. E quando olhamos no presente, a nossa realidade, com os nossos olhos naturais, a gente pensa, bom, mas é tão menor do que eu já vivi. Ou então a gente pensa, aquilo que nós vivemos nunca mais será possível de viver mais uma vez. E muitas vezes a gente vive sem esperança, a gente vive tristes, porque pensamos, bom, já que deu errado, já que o sonho foi interrompido, já que eu perdi aquele sonho, nunca mais eu vou poder voltar a sonhar. E na verdade, muitas pessoas vivem a vida assim, porque muitas vezes acontece esse tipo de coisa, como aconteceu com aquele povo. O sonho deles, o templo, aquele lugar maravilhoso, eles foram roubados daquilo ali, eles perderam aquilo ali. E tantas vezes, por inúmeros motivos, isso acontece nas nossas vidas. Você tinha um sonho, você trabalhou duro por aquele sonho, você tinha algo no seu coração, você viveu um momento bom, mas de repente, alguns problemas, algumas circunstâncias fizeram com que você perdesse aquilo lá. E muitas vezes a gente olha para o passado e pensa, bom, nunca mais nunca mais vai ser tão bom quanto já foi. Esse era o sentimento daquelas pessoas. E talvez esse seja o seu sentimento. Então eu quero olhar para essa história e tirar algumas lições, né? Eles estavam ali chorando, eles estavam ali tristes, pensando, olha, o que nós vamos viver aqui não vai ser igual o que nós já vivemos, né? E eu coloquei alguns pontos e alguns problemas aqui do porquê eles estavam com essa sensação e porquê que eles estavam pensando isso aqui, porquê que eles estavam tristes diante de algo que na verdade era bom. Eu coloquei a primeira coisa, olha, isso estava acontecendo, sabe por quê? Porque eles estavam olhando para trás, eles estavam olhando o passado. E muitas vezes é o que acontece na minha e na sua vida. Muitas vezes pessoas vivem presas no passado, pelo que já aconteceu no passado, pelo que Deus fez na vida dela no passado, como foi bom lá, e a gente fica preso olhando e acaba não vivendo o presente, porque puxa, foi tão bom, olha que tempo maravilhoso, olha, Deus fez coisas maravilhosas, e muitas vezes olhando para o passado, perdem o melhor de Deus no presente, porque a vida do cristão não pode ser ficar olhando para trás, até porque, como diz aquele ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado, o que foi, o que passou, não tem nada que eu e você possamos fazer para as coisas que já passaram, mas sim, nós podemos fazer alguma coisa hoje para que o nosso presente, para que o nosso futuro seja diferente. Aquelas pessoas estavam olhando para trás e dizendo, não vai ser bom como já foi, não tem como a gente viver aquele tempo que nós vivemos, e muitas vezes nós vivemos a nossa vida assim, Gui, que tempo bom, olha, como Deus fez naquele tempo, e mas agora as coisas não estão tão boas, mas eu e você temos que aprender que com Deus não funciona assim, com Deus na verdade cada dia tem que ser melhor. A palavra diz que a vida do crente, do cristão deve ser assim, de glória em glória, amanhã tem que ser melhor que hoje, daqui uma semana tem que ser melhor do que foi hoje, e na minha vida e na sua vida isso tem que ser uma realidade independente do que você já viveu no passado. Deus tem coisas maravilhosas para o teu presente, e Deus tem coisas maravilhosas para o teu futuro. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, o seguinte, irmãos, olha, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, eu não fico preso no que já foi, o que já foi, eu continuo caminhando, eu continuo prosseguindo em direção àquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Este deve ser o comportamento do cristão. O que foi, foi. Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Eu e você só podemos olhar para trás por um único motivo, que é o que vai dizer lá em Lamentações, que nós devemos fazer o quê? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Eu olho para trás quando? Eu olho para trás quando eu preciso trazer à minha memória algumas coisas que me traz esperança. O que é que você está dizendo, Gui? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem algum motivo, todo mundo que está aqui tem algum testemunho. Você pode testemunhar: olha, Gui, Deus fez algo tremendo na minha vida. Gui, Deus me curou. Gui, Deus deu, a minha tia estava no leito e Deus fez uma obra, operou um milagre maravilhoso. Gui, olha, eu tive um livramento, eu sei que foi a mão de Deus. Todos nós já vivemos alguma coisa com Deus, uma experiência com Deus, e é exatamente isso. Eu olho para o passado quando eu vou me lembrar de algo ou alguma coisa que traga esperança, ou seja, eu olho e eu lembro: Deus já fez um milagre na minha vida. Eu olho e eu lembro: olha, eu vi a mão de Deus naquele momento da minha vida. Eu olho para trás e eu percebo: olha, ali Deus me livrou, ali Deus me alcançou, ali Deus estava comigo. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Se Deus ele não muda, se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então aquilo me traz esperança, porque se Ele fez lá atrás, se Ele é o mesmo e Ele não muda, não mudou, Ele pode fazer hoje também. Se Ele curou lá atrás, Ele pode curar hoje também. Se Ele estendeu sua mão poderosa e me livrou lá atrás, Ele pode fazer mais uma vez. Então o crente, o cristão deve olhar para trás, simplesmente para trazer à memória as coisas que trazem esperança. Se Deus ele fez lá atrás, Ele continua fazendo, Ele vai fazer hoje e Ele vai fazer no futuro também. Mas o povo está pranteando, o povo está chateado, porque eles estão olhando para o passado e dizendo: que tempos bons, hein? Como era bom hoje, casinha pequena que está construindo, coisa muito boa. Então, a segunda coisa, o que acaba roubando a esperança, a fé do presente, muitas vezes, sabe o que é? A comparação. Porque quem não estava comparando eram aqueles que não tinham visto antes, não tinham referência de como era. Por não terem referência, não compararam. E por não terem comparado, eles estão o quê? Felizes com aquilo que estava diante deles. Eles estão empolgados. Uau! Olha o templo sendo estabelecido. Olha o templo sendo restabelecido. É isso, os nossos pais falavam para nós. Nós ouvimos histórias e agora nós estamos aqui diante desta construção. Deus está fazendo de novo, Deus está fazendo mais uma vez. Que maravilhoso, mas alguns estavam chorando, e eles estavam chorando porque eles estavam comparando a primeira com a segunda. Eles estavam lembrando do que Deus havia feito. E porque Deus havia feito, e porque era maravilhoso, nosso templo de Salomão, que lugar incrível, mas agora, olha isso aqui. Então eles estão tristes, estão de cabeça baixa. Agora, olha só que coisa louca, porque será que esse povo tinha motivo para estar chorando nesse momento? Olha o que a comparação faz com a gente. Olha o que a comparação rouba do coração de uma pessoa. Porque eles estavam num cativeiro, eles foram exilados, estavam na Babilônia por 70 anos. 70 anos ficaram lá na Babilônia. E agora Deus os tira daquele lugar e os traz de volta a Jerusalém. Agora eles vão viver sonhos, agora Deus vai fazer coisas novas. Mas eles estão chorando enquanto tinham motivos, e muitos motivos para celebrarem, para agradecerem. E muitas vezes é exatamente o que acontece comigo e com você. Sabe por quê? Porque às vezes eu acho que o ser humano tem a memória curta. A gente se esquece do que Deus já fez nas nossas vidas. A gente se esquece do lugar que Ele nos tirou. Você já viveu um tempo antes de chegar aqui que a tua vida estava quebrada, o teu coração estava quebrado, você não tinha liberdade, mas Deus começou a fazer uma obra na tua vida. Deus tocou no teu coração, Deus restaurou o teu coração, Deus restaurou a tua casa, Deus encheu o teu coração de alegria, de esperança e de paz. E muitas vezes a gente está comparando: mas naquele tempo, olha o que eu estava construindo, era tanta coisa maravilhosa, era muito bom. E hoje a gente desvaloriza, porque algumas coisas foram perdidas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que mais importa, Deus nos deu de volta, Deus trouxe mais uma vez, porque o povo talvez não teria nunca mais o templo como o de Salomão, mas Deus estava proporcionando outras coisas que dinheiro nenhum no mundo pagaria. É exatamente o que acontece comigo e com você. Talvez hoje
você não tem o que você tinha 5 anos atrás, mas eu não tenho dúvida que hoje você tem muitas coisas que você não tinha lá atrás. Talvez você já teve mais coisas aos olhos humanos, coisas desta terra, e talvez hoje você não as tenha mais, mas você se esquece do que você tem hoje. Você se esquece do que Deus fez no teu coração. Você se esquece que quando você chegou, talvez um dia aqui neste lugar, você chegou e o seu coração estava triste. Você se esquece que você talvez até estava bem na sua vida, no natural, mas você se esquece que você não podia dormir à noite. Você se esquece que você se sentia deprimido. Você se esquece que você buscava em tantas coisas alegria e não conseguia encontrar nas coisas. Você tinha um cargo, você tinha uma posição que talvez era até melhor do que você tem hoje, mas você se esquece que tudo aquilo, você trocaria tudo aquilo por ter paz no seu coração, você trocaria tudo aquilo para ser feliz, e hoje você está aqui. Talvez a construção foi quebrada, talvez se perdeu algumas coisas, mas a gente acaba se esquecendo que hoje nós temos uma alegria que é impagável. A gente se esquece que existe uma paz nos nossos corações que é impagável. A gente se esquece que a obra que Deus está fazendo nas nossas vidas é impagável, e muitas vezes por compararmos perdemos a alegria, e é como se os nossos olhos fossem tapados por aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. É exatamente isso que está acontecendo ali com aquelas pessoas, antes escravos, agora livres, mas chorando mesmo assim, triste. Tinha motivo para estar feliz. Estamos de volta na nossa terra. Deus nos tirou daquele lugar. Deus, com sua mão forte, nos sustentou durante 70 anos naquele lugar. Nos trouxe até aqui. Agora podemos voltar a sonhar. Agora podemos reconstruir, vamos reconstruir as nossas casas, vamos reconstruir a cidade, vamos reconstruir o templo, mas os corações estavam fechados, porque eles olham para a segunda casa que estava sendo construída, e ela era menor do que a primeira, ela não era igual que a primeira. Isso rouba a alegria do coração deles. Na verdade, é uma questão de mudarmos o nosso olhar. Na verdade, é uma questão de perspectiva, de como nós enxergamos as coisas. Porque o próprio Deus vai dizer a eles que o que aconteceria naquele novo tempo seria algo poderoso, seria algo maravilhoso. Eles estavam com os olhos deles aonde? Na casa, no tamanho da casa, no tamanho do templo, que talvez não tinha tanto ouro e não era tão precioso aos olhos dos homens como havia sido antes. Eles estão prestando atenção no natural. E Deus estava dizendo para eles, é muito mais do que isso. Natural é muito pequeno, perto daquilo que eu tenho para fazer no meio de vocês. Então eles, com os olhos no lugar errado, perderam a alegria naquele momento. E muitas vezes é exatamente o que acontece comigo e com você. A gente está triste porque a gente está colocando o olho no lugar errado. Está chateado por quê? Porque a gente está olhando para o lugar errado. Deus está querendo fazer tantas coisas, coisas novas, coisas poderosas, mas a gente está apegado a coisas pequenas e perdemos a alegria, e muitas vezes perdemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, no nosso presente, porque o nosso olhar precisa ser ajustado. Deus então faz algumas promessas àquelas pessoas, àquele povo, e a primeira coisa que ele diz no versículo 4 é assim: olha, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus está dizendo. Vocês podem trabalhar, sejam fortes. E aqui ele é como se deixasse uma promessa, olha, porque eu sou com vocês, o Deus dos exércitos está com vocês. Eles teriam agora, nessa segunda casa, que seria menor do que a primeira casa, eles tinham algo que antes eles não tinham mais.
Eles tinham algo que antes havia sido perdido, que o que era, Gui? A presença de Deus. Porque o templo foi destruído. O povo foi derrotado e destruído e levado para a Babilônia. Sabe por quê? Porque a presença de Deus já não estava no meio deles. Se você olhar, você vai ver que porque para o povo, na verdade, daquele tempo, o templo significava muito, representava esse lugar, essa casa onde a glória do Senhor descia e se manifestava, era o lugar da presença de Deus. Então, mas a gente vai ver que na Bíblia que por causa do pecado, por conta da desobediência do povo, o templo, na verdade, ficou vazio, a presença de Deus já não estava lá, a presença de Deus foi sendo retirada, foi saindo daquele lugar, era apenas um prédio, era apenas uma casa. Então a promessa que Deus está dizendo, a promessa que Deus estava entregando é o seguinte: olha, vocês viveram um templo, vocês tinham o templo, mas a presença de Deus já não estava mais no templo, eu já não estava mais com vocês, e para este novo tempo que vocês vão viver, eu entrego aqui uma promessa: eu vou estar com vocês. E o povo havia sido levado para a Babilônia, sofrido tudo isso por conta de Deus não estar com eles. Então o povo deveria estar celebrando, porque olha, se nós sofremos, se a vida deu errado, se coisas foram quebradas, é porque Deus não estava conosco. Mas agora, se Deus está comigo, se Deus está com você, agora um tempo novo vem, agora coisas sobrenaturais vêm, e eu e você precisamos entender isso. Se existe algo precioso que nós precisamos dar valor nas nossas vidas, é a presença de Deus. Se Deus está comigo, está tudo bem. Se a presença de Deus for real na minha vida, está tudo bem. E Deus estava dizendo isso para aquelas pessoas: olha, a partir de agora, esse novo tempo vem, um tempo maravilhoso vem, e vem porque agora eu estou com vocês. Saiba disso, querido e querida, se tem algo que importa na minha vida e na sua, não é o tamanho da casa, não é o tamanho do templo, não são as coisas externas, não são as obras e construções que podemos realizar, não são as conquistas aqui nessa terra, não são as coisas, bens materiais que nós podemos adquirir. O que mais importa nas nossas vidas é se temos Deus, se a presença de Deus é real e verdadeira nas nossas vidas, porque certamente se eu e você entendermos isso e colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tempo maravilhoso vai vir, um novo tempo vai vir, coisas sobrenaturais de Deus vão vir, porque não tem como. Se Deus está comigo, se Deus é por nós, quem pode ser contra as nossas vidas? Enquanto eu tenho a presença de Deus, eu sou guardado. Enquanto eu tenho a presença de Deus, mal algum pode chegar na minha casa. Enquanto eu tenho a presença de Deus, o sim de Deus fecha todas as portas para os nãos que a vida pode nos trazer. Então o que importa é se Deus está comigo ou não. Deus está dizendo: agora eu vou estar no meio de vocês. Aquele povo se perdeu com o templo, porque eles acharam que era o templo que fazia na vida deles, que hoje para nós seria como se fosse a religião, vai. Eles se perderam porque nós temos o templo, somos invencíveis, mas Deus já não estava mais no templo. E é o que a religião muitas vezes faz comigo e com você. Não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu vou 3 vezes na igreja na semana. E quem disse que você vem 3 vezes aqui que Deus está com você? E quem diz que, não, eu sirvo na igreja? Quem diz que porque você serve, Deus está com você? O templo, sem a presença, é vencido. Foi exatamente o que aconteceu lá no templo de Salomão. A presença já não estava mais. Então foi destruído. Então o povo foi roubado. A terra foi destruída. E é exatamente o que acontece. Templo sem presença, eu preguei uma mensagem sobre isso uma vez. Templo sem presença, certamente haverá destruição. Pode ter certeza disso. Então, se tem algo importante na minha vida, mais importante, essencial, vital, é a presença de Deus. Segunda coisa, Deus diz no versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então Deus dá uma promessa também: olha, vocês vão sair do Egito. Quando saíram do Egito e estavam andando em direção àquilo que eu tinha para vocês, a promessa foi feita: olha, o meu espírito vai estar com vocês. Ele diz o seguinte: e por conta disso vocês não precisam ficar com medo.
que isso significa, Gui? Por que eu não preciso ficar com medo? Porque Deus estava dizendo, olha, eu vou estar com vocês, eu vou à frente. E se Deus é quem cuida da minha vida, por que é que eu preciso ficar preocupado? Deus estava dizendo, porque talvez o povo está ali agora em Jerusalém, reconstruindo, e eles estavam desanimados, porque os inimigos estavam desanimando e tramando e tudo isso, e talvez eles estavam pensando, talvez com medo, talvez com seus corações aflitos, gente, meu Deus, e agora? E se o rei se arrepende do decreto? E se ele manda o exército e pega a gente e leva de volta para a Babilônia? E se a nossa vida voltar a ser o que a gente está vivendo? E talvez com os corações aflitos e com medo, e Deus dá uma palavra e diz o seguinte, olha, eu tenho uma aliança com vocês, eu fiz uma aliança, eu firmei uma aliança com vocês, olha, o meu Espírito vai estar com vocês não precisam ficar com medo, vocês não precisam ficar preocupados, porque eu vou estar com vocês. E muitas vezes a gente vive a nossa vida com tanto medo, porque coisas ruins já aconteceram, porque já teve sonho que foi roubado, porque já teve uma obra na nossa vida que foi partida no meio, e o nosso medo é, e se a gente voltar a viver aquilo? E se acontecer mais uma vez? E se vier e me destruir? Muitas vezes vivemos com medo, mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que traz provisão, Ele é aquele que tem tudo o que eu e você nós precisamos, tudo que nós precisamos nós encontramos em Deus. Então por que tanta preocupação? Por que tanto medo? Nós vivemos dias que o medo é algo terrível, a gente tem medo de tudo. Uma cidade como São Paulo, tem medo disso, tem medo daquilo. Hoje as pessoas sofrem até de síndromes, é tanto medo, e às vezes o medo é tão grande que a pessoa não quer sair de casa, porque está com muito medo, está com medo de tudo e de todos. E aí Deus diz, vocês não precisam viver assim. Eu estou com vocês, o meu Espírito, eu fiz uma aliança com vocês, então fiquem tranquilos. Aí no versículo 6, ele diz assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca. Olha o que Deus está dizendo com aquelas pessoas. Porque quando fala de abalar céu, abalar terra, terra seca, Deus está falando o quê? Eu vou fazer coisas grandes. Eu sou um Deus poderoso. Eu sou um Deus que faço coisas que não cabem na mente de vocês. Eu sou um Deus que opero de tal maneira que vocês não poderiam fazer com as próprias mãos. Quem é que pode abalar os céus? Quem pode abalar a terra? Quem pode abalar a terra seca se não for Deus? E Ele está dizendo, eu sou um Deus que faço, eu sou um Deus que sou poderoso, porque o povo estava pensando, mas agora a gente vai viver essa vidinha. E Deus aparece através do profeta e diz, não, eu sou esse Deus que faço coisas grandes, eu sou esse Deus que faço coisas poderosas. Porque muitas vezes nas nossas vidas a gente olha para frente e a gente pensa, eu vou viver assim, porque não tem como viver diferente, não tem como viver mais uma vez, não tem como viver mais um sonho daquele, não tem como ser feliz. E Deus está dizendo, olha, eu sou um Deus que faço além, eu sou um Deus que faço apesar, eu sou um Deus que não estou limitado à sua capacidade. O nosso Deus, Ele não é limitado, pelo contrário, Ele é ilimitado, o seu poder é ilimitado. Então Ele diz, olha, eu vou fazer coisas grandes, eu vou fazer coisas poderosas. Essa palavra é para você nessa manhã, em nome de Jesus, porque talvez você chegou nesse lugar pensando, como é que vai ser, como vai acontecer, não tem jeito, mas nós servimos a um Deus que faz coisas poderosas, nós servimos a um Deus que faz coisas grandiosas, nós servimos a um Deus que faz além, apesar, Ele não depende da nossa capacidade, Ele faz apesar de nós, Ele é poderoso, Ele é grande. Então Ele está dizendo, descansa o coração, fica tranquilo, porque eu sou esse Deus. Versículo 7, ele diz, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala aqui sobre transbordar, sobre alcançar nações, ou seja, o que eu vou fazer aqui é tão grande, o que eu vou fazer aqui é tão poderoso,
que não vai caber aqui. Não vai ficar só aqui, virão pessoas de outras nações. O que eu vou fazer aqui vai ser tão forte que vai transbordar, que vai alcançar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Vai ser assim na tua vida. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, aquilo que Deus vai fazer na tua casa, é tão bom, é tão poderoso, é tão grande que vai transbordar. Pessoas vão olhar para você, para a tua vida e vão dizer: como é que pode? Como que você está vivendo isso? Você estava deprimido, deprimida, você estava achando que a tua vida tinha acabado por conta daquele problema, por conta daquela separação, mas Deus está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida é tão bom, vai transbordar, não vai ficar só em você, vai alcançar, vai abençoar a vida de outras pessoas, e elas vão reconhecer que fui eu que fiz. Versículo 8 ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha as coisas que Deus está falando para o povo que está chorando e pensando: foi melhor, não tem como. Deus é bom demais. Aí ele fala: meu profeta, minha boca na terra, leva uma mensagem lá. Conta para eles o Deus que eles servem. Conta para eles que eu sou um Deus ilimitado. Conta para eles que o ouro é meu. Conta para eles que a prata é minha. Conta para eles que o que eu faço é tão grande que pode abalar o céu, que pode abalar a terra. Por que é que eles estão tristes? Por que é que o coração deles está tão apertado assim? Eles estão olhando, a obra é menor, e agora? Mas Deus está dizendo: olha, vocês estão pensando pequeno demais. Os olhos de vocês estão no lugar errado. Vocês estão olhando, a casa é menor, mas o que eu vou fazer através dessa casa vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais poderoso, vai abençoar nações. E aí no versículo 9 diz assim, um versículo que nós ouvimos muito conhecido: a glória desta última casa será maior, diga maior, do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus estava dizendo, que coisa tremenda. Deus está dizendo: olha, eu sei que vocês estão olhando e vendo uma casa menor. Eu sei que vocês estão olhando e pensando: nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu sei que vocês estão olhando e pensando: nunca vamos celebrar como um dia já celebramos antes. Nunca mais haverá aquelas festas que um dia nós fazíamos aqui neste lugar. A casa é menor, o templo é inferior, é pequeno diante de tudo aquilo que nós já vivemos. E eu estou falando com algumas pessoas nessa manhã aqui, eu estou falando com algumas pessoas porque você foi quebrado em algum momento da tua vida, algumas coisas aconteceram na tua vida, a obra foi interrompida por um motivo ou por outro. Você sofreu talvez separação, e você pensou: nunca mais, não tem como eu ser feliz como eu fui um dia, não tem como eu voltar a sonhar como um dia eu sonhei. Mas Deus está olhando para aquele povo, que está olhando para aquela casa, e talvez com esse sentimento: nunca mais, não é possível mais sonhar. E Deus está dizendo para eles o seguinte: existe uma promessa, e aquilo que eu vou fazer hoje na vida de vocês vai ser melhor, aquilo que eu vou fazer agora na história de vocês vai ser maior. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se vocês acharam que a primeira era boa, se vocês acharam que o que vocês viveram foi bom, a boa notícia de Deus para a tua vida nessa manhã e para aquele povo foi: ainda está por vir o melhor. Aquilo que eu vou fazer é maior, aquilo que eu vou fazer é melhor, e eu declaro isso
sobre a tua vida, sobre a tua história nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui pensando, nunca mais. Você chegou aqui pensando, Deus não pode fazer, mas a glória da segunda casa, aquilo que Deus vai fazer a partir de agora, aquilo que Deus vai fazer depois da casa ter sido destruída, vai ser melhor, vai ser maior, vai ser mais poderoso, porque é esse Deus que nós servimos. Ele é um Deus ilimitado. Tire os teus olhos, pare de comparar, não pense você que nunca mais você vai viver na tua vida, que Ele não pode refazer, que Ele não pode abençoar. Não, o Deus que nós servimos, Ele faz mais uma vez, Ele faz mais outra vez, Ele faz 5 vezes se for preciso, e vai ser melhor em nome de Jesus. Eu de verdade sinto que pessoas nessa manhã chegaram aqui pensando exatamente isso. Nunca mais, não tem como eu voltar a sonhar, o que eu vivi nunca mais vai ser vivido, não tem como, Gui, eu experimentar mais certas coisas, mas essa palavra é para você nessa manhã, em nome de Jesus. Vai ser melhor, vai ser maior, e não é porque você é bom, mas é porque o Deus que nós servimos é bom. Não é porque você é capaz demais, não, mas é porque o Deus que nós servimos é poderoso para fazer além, apesar de nós, além do que nós podemos imaginar ou pensar. Este é o Deus que nós servimos. E além disso, depois de dizer que Ele faria isso, que a glória da segunda casa seria maior, seria melhor, Ele diz: eu deixo com vocês e entrego a vocês a minha paz. Tem algo melhor do que estar em paz? A paz não compra. Está cheio de gente tentando comprar a paz. Compra um carro novo, mas o carro veio sem paz. Compra uma casa linda, mas deita na cama e não dorme. Tem uma casa, mas não tem um lar. Não tem paz. Não consegue. Sempre uma guerra, uma batalha interna, e a pessoa não entende por quê, mas está tudo bem, está tudo certo, no trabalho está bom, estou bem de vir e não tenho paz. E Deus diz: eu vou fazer algo grande, maravilhoso. Banda, pode subir. É grande, é maravilhoso, é poderoso, mas não é só isso. Eu vou entregar algo a vocês que é impagável. Eu vou deixar a paz. Vocês vão estar bem, mas não apenas bem. Vai estar feliz. Vai estar lá vivendo o que Deus tem para viver. E vai estar tranquilo e agradecendo a Deus. Deus, que bom é estar no centro da tua vontade. Que bom é estar vivendo o que o Senhor tem preparado para a minha vida. E Deus entrega estas promessas. E Deus dá essa palavra àquele povo que estava desanimado, que estava olhando para casa e pensando: é pequeno demais. E Deus diz: é muito maior do que vocês podem imaginar. Então essa palavra é para você nessa manhã. Pode voltar a sonhar. Pode olhar para frente com esperança de que coisas melhores ainda estão por vir. Porque o diabo vai falar no meu ouvido, no teu ouvido: a casa, o templo foi destruído. Ali se foram sonhos junto com a casa. E aí Deus vem e diz: não, uma nova casa está sendo reerguida. E através dessa casa, coisas maravilhosas e tremendas eu vou fazer. Eu vou fazer. Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na tua casa. Ele vai fazer na tua família. Talvez você pensou que não seria possível. Eu vim nessa manhã te dizer que Deus já fez, já está feito. Ele já entregou uma palavra. Isso aqui não é uma sugestão do pastor. Eu não sou coach, não tenho nada contra os coaching. Eu não estou aqui te dando uma palavra de ânimo para você sair daqui: vou vencer, não. Eu estou te entregando uma promessa de Deus. Eu estou falando algo que a palavra de Deus está dizendo. Não é ideia minha, não fui eu que inventei. Esses dias o meu filho, o Joaquim, estava na casa do meu pai e ele perguntou para o meu pai exatamente isso: vovô, você pega também, né? Meu pai falou, prega. Ele falou assim: e você inventa as coisas? Ele: não invento não, a gente lê a Bíblia.
E aí a gente pega ali o que a gente aprendeu, as histórias da Bíblia, e fala para as pessoas a história da Bíblia. Ah, entendi, vovô. O que eu estou te falando aqui não é historinha. O que eu estou te falando aqui, aí eu senti de... Não. O que eu estou te falando aqui é a palavra de Deus, querido e querida. Aí depende de você. Depende de você aceitar e acreditar. Assim como a palavra para aquele povo foi: a glória da segunda casa vai ser maior. Isso aqui é palavra de Deus para a tua vida. A glória da segunda casa vai ser maior. Em nome de Jesus, vai ser melhor. O que Deus vai fazer vai ser maravilhoso. Você nunca imaginou, talvez você não consiga nem visualizar. Quando Ele fizer, talvez você não vai conseguir nem acreditar, porque o que Deus faz é grande, o que Deus faz é poderoso. Isso aqui não é uma ideia não, isso aqui é promessa. Aí depende de você agarrar a promessa de Deus e dizer: eu acredito, independente se o meu olho está vendo uma casinha menor ou não. Não depende disso aqui, o agir de Deus não depende disso aqui. O que Deus tem para a sua vida é poderoso. Creia que existe um novo tempo de Deus para a tua vida. Creia que existe um novo tempo de Deus para a tua casa. Eu creio de verdade que existe restauração para alguns corações nessa manhã. Pessoas que entraram aqui quebradas, com os corações quebrados nessa manhã, pensando: nunca mais. E nós repreendemos esse espírito que tem te falado algumas mentiras, que caia por terra em nome de Jesus. Que estas mentiras caiam por terra em nome de Jesus. Que você saia deste lugar nesta manhã com a certeza, com a convicção no seu coração de que o melhor de Deus está por vir. Você pode voltar a sonhar. Você pode voltar a sonhar, seguir. Ah, mas eu perdi tantas coisas. Mas Deus vai fazer mais uma vez. Mas Deus vai trazer de volta. O que Deus vai fazer é tão grande que nações serão abaladas por aquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa e na tua família. Isso é a palavra de Deus para você nessa manhã. A glória da segunda casa, em nome de Jesus. A glória, eu vou repetir, a glória da segunda casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais poderoso do que tudo aquilo que você já viveu na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.